Bom dia, gente. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos fazer o estudo do domínio de uma função. Veja essas situações. No caso de uma função f de x igual raiz de x. Outra função g de x igual 1 sobre x. E h de x, todas são funções, né? 1 sobre raiz de x. Vamos fazer o estudo dessas funções aqui para que a gente determine quais são os números reais que podem fazer com que essas funções sejam verdadeiras. Vamos começar com f de x igual raiz de x. Sabemos que dentro dos números reais, uma raiz quadrada não pode ter um número negativo. Então veja bem, essa função, para que o domínio dela esteja dentro dos números reais, x deve ser maior ou igual a zero. Então veja, o domínio da função f pode ser todos os números reais que sejam maiores ou iguais a zero. Então aqui eu fiz o estudo do domínio desta função. G de x igual a 1 sobre x. Sabemos que dentro dos números reais, nós não temos um denominador que seja zero. Quando nós temos um denominador zero, a gente tem uma fração que tem valor indeterminado, ok? Então, eu não posso ter esse zero aqui no denominador. Então, meu x tem que ser diferente de zero. Para que eu tenha uma função g de x, 1 sobre x, então o meu domínio na função g são todos os números reais desde que ele seja diferente de zero. Ok? H de x. Aqui, então, agora nós temos uma raiz no denominador. Sabemos que essa raiz não pode ser negativa. Então, se ela não pode ser negativa, uma raiz quadrada não pode ser negativa para que pertença aos números reais, né? Bom, então, se ela não pode ser negativa, eu já sei que o x vai ter que ser maior ou igual a zero. Ela também não pode ser zero, porque se ela for zero, ela vai anular o meu denominador. Então, ela tem que ser diferente de zero. Veja, se aqui fala que ela tem que ser maior ou igual a zero e aqui que ela é diferente de zero, somente os valores maiores que zero estarão no meu conjunto domínio. Então, o meu domínio da função h será todos os valores de r que sejam maiores que zero. Vamos determinar, então, o domínio de algumas funções. Na função f de x igual 2x mais 1, veja, eu não posso ter um zero no denominador. Então, x mais 1 deve ser diferente de zero. Sendo assim, x deve ser diferente de menos 1. Então, o meu domínio da função f são todos os números reais, desde que sejam diferentes de menos 1. f de x igual raiz de 12 menos x. Sabemos que nos números reais eu não posso ter uma raiz negativa. Então, 12 menos x deve ser maior ou igual a zero.
Sendo assim, eu tenho que menos x maior ou igual a menos 12. Multiplicando por menos 1, vamos lembrar que quando a gente tem uma inequação, a gente multiplica por menos 1, o sinal vai ficar invertido aqui. Então, x menor ou igual a 12. Então, o domínio da função f será todos os números reais que são menores ou iguais a 12. Essa função f de x igual x mais 1 sobre 2. Veja, eu não tenho nenhuma restrição quanto a número negativo ou zero nesse caso. O meu denominador é 2 e qualquer número real pode ser utilizado aqui no lugar de x. Sendo assim, quando eu não tenho nenhuma restrição, o meu domínio da função f será todos os números reais. Ok? Então, aqui nesse caso, nós não temos nenhum tipo de restrição quanto aos valores de números reais.